Continuando o assunto da nossa aula anterior, que eu estava falando sobre metástase e explicando para vocês as características que as células têm, né, sobre de se deslocar, migrar, invadir outro tecido, se alojar e proliferar naquele outro tecido, né? Tá vendo? Tem aqui nessa figurinha também, mais ou menos isso, o tecido alterado, invade um tecidozinho vizinho e se desprende e causa a metástase. E aí, qual que é o nosso papel enquanto profissionais da enfermagem, da área da saúde, quando diz respeito a esse paciente, a essa patologia? Então, nós, enquanto profissionais da saúde, a gente tem que estar atento aos sinais, aos sintomas que podem estar relacionados com o câncer, né, com essa patologia. Por quê? Porque a gente tem que estar preparado para orientar o paciente, para ajudar o paciente a identificar precocemente alguns sinais e alguns sintomas, tá? Porque alguns órgãos que são afetados por essa desordem, essa neoplasia, começam com alguns sinaizinhos que precocemente identificados podem fazer total diferença no tratamento futuro, no prognóstico do paciente, né? Então, alguns órgãos específicos são mais afetados do que outros, né? Então, nesses órgãos que são mais afetados, às vezes no início mesmo da neoplasia, né, a gente consegue perceber esses sinais. Por exemplo, aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos para vocês terem uma noção de sinais de alerta, que nós, enquanto profissionais, temos que saber e ter consciência para a gente poder passar essa informação e fazer a diferença nessa prevenção aí com o paciente. Então, na mama, por exemplo, se tiver uma localização, eu vou falar da localização que está aqui, né? E o sinal de alerta que está aqui, do outro lado. Então, se for na mama, a localização do câncer, né, da neoplasia, pode ser um sinal de alerta, uma observação de um nódulo, né? Ou uma simetria, uma mama maior que a outra, uma retração de pele, uma pelezinha enrugada, o mamilo tá diferente, ter algum líquido, alguma secreção saindo, tá? Então, alterações diferentes na mama. Então, são observações que a gente tem que ter sinais para a gente observar esses sinais. No colo do útero, observar, tá tendo dor, sangramento depois da relação sexual, tá tendo um corrimento vaginal excessivo, então, sinal de alerta. Então, se a paciente, às vezes, até numa STI saúde da família, ou numa visita domiciliar, que vocês se depararem com alguma queixa dessa, é um sinal de alerta. Então, não, orienta, vamos para fazer um Papanicolau, vamos procurar um ginecologista, né? A localização do câncer se for no cólon e no reto, que no caso é no intestino. Pode haver drasticamente uma mudança dos hábitos intestinais. Então, pode haver muita diarreia ou uma constipação muito grande, extensa. Pode estar havendo uma perda de peso que não tem explicação, porque a pessoa se alimenta bem, mas não tá conseguindo ganhar peso. Pode ter uma anemia. Da mesma forma, a pessoa se alimenta bem, mas ainda constar anemia. Pode haver sangue nas fezes. Por quê? Em algumas situações, o câncer no intestino não permite que a gente absorva totalmente os nutrientes. Então, por isso que às vezes, mesmo se alimentando bem, a pessoa pode apresentar anemia, pode apresentar perda de peso, porque não absorve os nutrientes necessários. Por exemplo, se a localização do câncer estiver na cavidade oral. Então, pode existir, a gente pode observar sinaizinhos de lesõezinhas brancas ou vermelhas, alguma massa, né, um nódulozinho na língua ou na boca, uma lesão que parece afta, que nunca cura. Então, são sinais de alerta. Peraí, vamos procurar para a gente tirar dúvida disso, né? Nasofaringe, tiver saindo muito sangramento pelo nariz, né, com frequência,
congestão nasal. Então, tem gente que tem rinite, ok, ter congestão nasal com alguma frequência, mas a gente se conhece, então a gente conhece o nosso corpo, a gente está vendo que tem algumas alterações que não são corriqueiras. E aí começam a acontecer, então são sinais de alerta. E sabendo, né, a gente tendo essa consciência enquanto profissionais para orientar também. Então, na nasofaringe, se tiver, como é tudo interligado aqui, pode haver também uma perda de audição, uma diminuição da audição, pode ter nódulos aqui nessa parte superior do pescoço, né, que os gânglios aqui ficam alterados, ficam aumentados. Quando a gente fala da laringe, pode haver rouquidão, porque pode ter alguma massa perto da corda vocal. Quando a gente fala do estômago, pode haver dor abdominal na parte superior, sem uma causa aparente, sem melhora, por exemplo, com um tratamento que pode já estar sendo feito para gastrite, né? Muita indigestão, perda de peso, tudo isso são sinais de alerta para a gente passar para o paciente. Em relação à pele, então, se tiver uma lesão, uma pinta marrom que está tendo crescimento, né? Uma lesão marrom com crescimento, bordas irregulares, né? Colorações diferentes, irregulares, que pode sangrar ou não. Então, são sinais também para a gente orientar o paciente. Na bexiga, dor ou ato de urinar frequentemente, sangue na urina, são sinais para procurar ajuda. Na próstata, demora para iniciar o ato urinário. Então, por exemplo, o homem queixoso, né, o paciente homem queixoso, que sente que no momento de urinar ele demora um pouco para iniciar o jato, ou o jato sai picado, ou ele está tendo um aumento, né, de vezes de ir ao banheiro, porém com menor quantidade, tá? Ou também um aumento de vezes que vai no banheiro durante a noite. Então, tudo são sinais, né? No testículo, aumento do testículo e por aí vai, gente. São alguns lugares que tem mais frequência. E aí, só para vocês terem uma noção dos sinais que a gente tem que ter conhecimento, mesmo que amplo dessa forma, para a gente estar passando para o paciente. Aí aqui eu parei, eu cheguei a citar essa questão da carcinogênese na aula, em uma das nossas aulas também aqui, e aí eu puxei esse ganchinho para a gente falar de uns fatores aqui de risco, trazendo, porque a gente tinha falado lá atrás que os agentes cancerígenos podem ser, né, físicos, químicos, vírus, bactérias, genéticos, hereditários, de alimentação, né, de dieta, de hormônio. A gente falou sobre esse gráfico aqui, sobre a incidência de cada um, né, na alimentação, a questão o como a alimentação faz a diferença, o tabagismo faz a diferença, aí a hereditariedade, entre outras situações de fatores aqui que trazem maior risco. E aí eu parei até aqui em alguma das aulas falando sobre prevenção. E aí quando a gente fala em prevenção, Ive, tem como prevenir a gente de adquirir, de ter uma neoplasia, de ter um câncer? Gente, é aquilo que eu falei com vocês. Tudo na vida a gente tem como ter uma postura diferente e em decorrência da nossa postura a gente colher frutos diferentes. Então essa prevenção primária está muito ligada com aqueles fatores ali que a gente falou de alimentação e trazendo de exercício, de hábitos diários de vida mesmo, de estilo de vida, que são estratégias que a gente pode estar usando nessa prevenção primária para promover a saúde. Tá? Então a gente reduz o risco promovendo saúde. Como? Né? Evitar agentes carcinogênicos. O que é? Então, comida enlatada, como a gente falou, quanto mais artificial, quanto mais coisas artificiais a gente coloca para dentro, que o nosso organismo não reconhece, né, mais a gente está agredindo. Então a gente tem que mudar. Essa prevenção primária consiste nisso. Mudar hábitos de estilo de vida no contexto geral, optar sempre por uma alimentação um pouco melhor, com menos coisas industrializadas, aumentar um pouquinho a atividade física. Se tem alguns hábitos no estilo de vida que prejudicam, dá uma olhada com carinho, tenta mudar. Questão de sono, então tentar dormir num bom horário,
para conseguir descansar, tentar beber mais água, ingerir mais líquido, se alimentar um pouco melhor, tenta fazer exercício físico para se manter ativo. Se é fumante, tenta parar. Se abusa um pouco do álcool, diminui um pouquinho. Então, ter uma vida, gente, com o maior nível de equilíbrio possível para tentar promover essa questão dessa prevenção primária aí, promover a saúde. Só que você vai falar assim, mas eu conheço gente que nunca bebeu e não sei o que, e adquiriu câncer hepático, né? Ou quem nunca fumou e adquiriu câncer no pulmão. Gente, existe nem tudo está no nosso controle. Cientificamente falando, a gente acabou de falar de metástase. Por exemplo, câncer de mama. Muito comum metástase pulmonar. A pessoa não precisa nunca ter fumado, né? E aí, câncer de mama, algumas questões hormonais durante a vida. Você vai falar assim, eu tinha esse estilo de vida todo maravilhoso, mas fiz uso de anticoncepcional minha vida toda. Pílula do dia seguinte, bastante. Injeções trimestrais, aquelas bombas de hormônio. Isso daí também é uma agressão, sabe, gente? Aí junta, às vezes, umas agressões assim que a gente acha que não é, tá? E mais um fator hereditário, mesmo que não seja tão definitivo, digamos assim, tão... como eu posso usar a palavra com vocês? Porque às vezes o fator, a gente pode pensar assim, é hereditário, com certeza eu vou ter. Não, se a gente... não é assim com certeza. Dependendo do fator hereditário, não é certeza. A gente tem uma probabilidade maior. Mas aí se unir o fator hereditário com algumas outras questões, aí sim, essas chances aumentam muito mais. Mas vocês entenderam quando eu falo que às vezes esses questionamentos vêm, mas a gente tem que entender que sempre tem algo que a gente poderia ter eliminado, que a gente de repente não percebeu e que contribuiu durante a nossa vida toda. E que foge do nosso controle. Realmente, a gente tem coisas que fogem do nosso controle. Mas aquilo que a gente pode controlar, vamos fazer para dar certo. E a prevenção secundária já entra mais na questão de identificação precoce, da gente sempre estar buscando se cuidar no sentido de fazer exames, de estar fazendo uma análise, conhecer o nosso corpo, entender como que a gente funciona, porque se tiver alguma alteração, lembra aqueles sinais que a gente falou agora há pouco? A gente conseguir identificar e a gente também ter isso para passar para os nossos pacientes, que quanto antes o paciente procura uma ajuda, o quanto antes o paciente procura fazer os seus check-ups, né, direitinho, se tiver alguma desordem, algo errado, essa prevenção secundária significa que quanto antes a gente detectar, melhor vai ser também o prognóstico lá na frente, o tratamento e tudo. E aí a gente vai falar muito, uma pincelada aqui nessa atuação dos órgãos públicos na prevenção, né, nessa promoção. A gente sabe que a Lei 8.080, lá de setembro de 90, que vai dispor, vai falar sobre o quê? Tudo que é necessário para promover, para haver uma promoção à saúde, para haver uma proteção e recuperação da saúde. Então lá na 8.080 a gente vai ver que foi criado o SUS, que vai ter dentro lá especificamente todas as abordagens que o SUS vai fazer em relação à saúde da população, de uma política num contexto geral, um olhar diferenciado para isso, tá? Que é direito de todos, inclusive. A gente vai ver aqui que dentro dessa lei existem alguns temas muito importantes, né? Alguns temas principais que são abordados. Então, dentre eles, a gente vai ver todos aqueles princípios e diretrizes que vai falar sobre a igualdade, a equidade, sobre o direito em si à saúde e tudo aquilo que o cidadão tem como participação, né, dentro da sociedade, dentro de saber, e participação política em si mesmo, de opinar, apesar do cidadão não fazer tanto. Então tem essas questões de recursos humanos, de preparar, né, toda a questão dos profissionais da área da saúde, participação, né, do setor privado no setor público, se necessário. Tem alguns determinantes sociais, então lá também na 880 fala de alguns fatores, de determinantes que são situações de vida que determinam saúde ou doença. Então, a gente vê que o objetivo lá,
num panorama bem amplo, assim, bem geralzão. Primeiro, o SUS vai identificar e vai divulgar esses fatores que eu estou falando, que são determinantes. Então, são determinantes e condicionantes, que dependendo de como que é a vida da pessoa, esse fator vai determinar a saúde ou vai determinar a doença. Vai condicionar a pessoa à saúde ou à doença. A partir dessa identificação, o SUS criou algumas, políticas de saúde para ir lá naquele fator que pode ser uma condição para a pessoa ficar doente ou saudável e cuidar dele. E trabalhar para ampliar o serviço nele ou para solucionar um problema. Ou e a partir daí trazer ações que vão resultar em melhoria de condições de vida, desses determinantes, esses condicionantes. A gente vai ver aqui, ó, nesse quadrinho aqui, tá vendo? Por exemplo, saneamento básico, água e esgoto, é um fator determinante. Se uma população de um determinado lugar não tiver água e esgoto, ela vai estar exposta a vários fatores de risco que vão trazer para um indivíduo que pode ser sadio uma exposição que pode acarretar uma doença e pode acarretar, inclusive, essa agressão à célula e acarretar uma neoplasia, um câncer. Habitação, dependendo do tipo de habitação também. A gente vê habitações com zero higiene, com zero condições de moradia. A gente vê que com insalubres, condições de trabalho. Então, se também não cuidar das condições de trabalho, a população tende a ser exposto de forma laboral a riscos também. Então, educação, ambiente. O que acontece aqui que eu trouxe para vocês terem essa noção? Que o SUS vai abordar e vai tratar esses fatores também, tá? E aí o papel da enfermagem é o quê? É tentar, através de ações, reduzir o risco do paciente de ter doença. Qual ações? De estar orientando ações educativas, tá? Do indivíduo na comunidade, tá? Então vai estar orientando e tentando trabalhar sempre na prevenção primária, para que o paciente, para que o indivíduo lá na comunidadezinha dele, ele tenha todos os cuidados para que ele não chegue a desenvolver, para não ser necessário entrar em tratamento, que a gente também tem um papel nesse sentido, que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, prevenir primariamente o câncer através dessas ações educativas reduz os riscos para desenvolver essa patologia, tá? Então, quais os hábitos que previnem, gente, o câncer? Não fumar, porque a gente vê que durante o ato são liberadas milhares de substâncias tóxicas que são cancerígenas para quem está fumando e para quem também não é fumante, que não está fumando. A alimentação saudável, a gente já falou sobre isso, dessa utilização diminuir essa utilização de produtos processados, multiprocessados, enlatados, embutidos, tentar se manter num peso adequado, normal para a sua altura, para evitar de ter uma desordem metabólica. Isso também pode, juntamente com sobrepeso, dar uma desequilibrada no organismo e facilitar algumas desordens também celulares, tá? Questões de prevenção, de sempre estar procurando fazer exames preventivos, a mulher, em relação ao Papa Nicolau, o exame da mama, o homem em relação ao exame da próstata, tá falando sobre amamentar, que é uma estratégia para evitar o câncer. Então, muitas mulheres que não tiveram filho tem essa incidência de câncer de mama, ou aquelas que não amamentaram, porque a amamentação acaba dando uma ajudada na prevenção, é uma informação importante até para incentivar o aleitamento materno, Vacinação contra HPV, vacinação contra hepatite B, porque alguns cânceres de fígado pode estar relacionado com uma infecção causada pela hepatite B, então com essa prevenção a gente já diminui um pouco esse fator de risco, tá? Bebidas alcoólicas também, se
serem consumidas de forma um pouco mais moderada. Agora eles vão falar assim, Ive, eu não posso fazer uso de bebida alcoólica, então eu não vou viver, eu vou fazer o que na minha vida? Gente, tudo que eu tô falando com vocês, que são questões de equilíbrio, a gente trazer um equilíbrio para a vida da gente. É claro que uma vez ou outra, quem faz uso de bebida alcoólica vai se extrapolar um pouco e não vai ser isso uma vez ou outra na vida, que a pessoa agora realmente, se a pessoa ficar extrapolando todo dia, toda semana, uma hora essa conta chega, né? Tem também a questão de exposição ao sol, a gente sabe muito bem, para a gente tomar cuidado em relação ao câncer de pele, né? Tentar evitar a exposição a agentes cancerígenos no trabalho, então no laboral a gente às vezes pode estar exposto também, então sempre procurar usar EPI, o máximo de proteção individual que a gente conseguir. Então todos esses fatores associados, gente, eles são fatores que podem acontecer assim, de contribuir para o acontecimento de uma desordem dessa e de uma multiplicação e de aparecer uma neoplasia. Mas são hábitos que, se a gente diminuir, a gente consegue evitar, né? São hábitos que previnem. E aí, eu vou parar aqui, mas vou falar só um pouquinho vou parar nessa aula, nesse vídeo aqui, nisso. São os direitos da pessoa com câncer. Então, quem tem câncer, eles possuem alguns direitos especiais, gente, na legislação, tá? Tem direito ao auxílio-doença, então a benefício, tá? A ser afastado. Tem direito a um tratamento fora do seu domicílio, né? Fora, porque, por exemplo, às vezes a pessoa com portadora de câncer não tem um hospital referência no seu domicílio, né? Ou na sua região, digamos assim. Então ela pode ser transferida, tá? Tem direito a sacar o fundo de garantia. E existe uma cartilha, eu deixei aqui um link do INCA, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar também essa cartilha aqui, ó, essa primeirinha aqui, o PDF dela lá na plataforma, tá? Para vocês, quem tiver curiosidade de dar uma olhadinha, porque a gente vai passar bem pinceladazinha nesses direitos sociais da pessoa com câncer.